Eu pensei muitas vezes antes de fazer esse vídeo, como é que seria a apresentação dele. Quem não está acompanhando esse debate sobre a constelação familiar, há algumas semanas atrás, uma consteladora familiar falou no Instagram que o autismo se devia a um trauma sofrido na 6ª geração, teria havido um assassinato na família, e isso se propagou geração após geração até dar numa pessoa autista, contrariando qualquer entendimento científico que se tem do autismo no momento, se espalhando nas redes sociais e gerando muitas intervenções apaixonadas, especialmente de ativistas autistas, e com razão ficaram, primeiro, assim, chocados com a ideia do autismo ser considerado de novo uma doença, uma aberração, tudo aquilo que a gente tem desconstruído ao longo do tempo. E depois por uma situação absolutamente, um absurdo desses, né? Um absurdo científico, sem nenhuma comprovação, sem nada, simplesmente tirando do espaço vazio, né? Para não dizer outra coisa. Como essa situação está ficando séria, porque envolve membros do judiciário, né? E envolve o ganha-pão de muita gente, eu decidi por essa abordagem de não falar nome nenhum, de simplesmente eu vou precisar desconstruir o vídeo de alguém, porque tem uma série de argumentos e contra-argumentos no debate, e eu tive a pachorra de passar 1 hora assistindo um vídeo de um cara que estava se defendendo dos ataques da Bibi Baila, que são mais famosos do que os ataques que eu fiz com a Ana Karine na live que está no meu canal aqui e também está no IGTV. Ele está se batendo com a Bibi, porque a Bibi alcança muito mais gente, ela é física, né? E ela é muito qualificada na área científica, ela traz gente especialista de outras áreas para poder debater junto, ela não fala sozinha. Então a crítica dela é muito consistente, então é muito difícil se desvencilhar de um troço que você mostra o artigo, você diz qual a revista, você passa a coisa inteira limpo. Então é muito difícil desses caras. Então um cara fez um vídeo supostamente rebatendo essas críticas à constelação familiar, e ele usa argumentos tão interessantes assim do ponto de vista de a gente ficar assim tentado a desconstruir, né? Porque uma coisa que para quem estuda flagrantemente vazia, né, de significado. Já vou aqui dando spoiler, né? Mas o vídeo se chama, não vou dizer o nome do cara, vou dizer o nome do vídeo, aí você procura e você encontra. Chama-se Constelação Familiar, uma prática perigosa. Ele usa esse título de maneira irônica, né? Na verdade ele está dizendo o contrário, que constelação familiar é que nem água de pote, não faz mal a ninguém. Na verdade, água de pote com propriedades mágicas, né? Que a gente vai ver aqui, né? Mas ele diz coisas interessantes que eu acho bom desconstruir uma a uma. Primeiro ele começa questionando a Bibi não ser da área de saúde ou da área clínica, né? A impressão que me deu foi que ele é psicólogo, mas em todo canto eu vejo ele sendo anunciado como especialista em psicologia neonatal. E diz que é o maior especialista, o site dele diz isso, que é o maior especialista em psicologia neonatal no Brasil. Bom, eu não tenho como verificar isso e nem vou perder meu tempo indo atrás de todos os especialistas. Eu não sei nem o que é psicologia neonatal, na verdade. É o que? Psicologia dos bebês recém-nascidos e tal. Você leva no psicólogo quando ele nasce, não sei o que é isso. Essa primeira constatação de que a Bibi é física e logo não poderia falar de nada relacionado à saúde mental é uma falácia muito conhecida, que é a falácia ad hominem, né? A primeira coisa que você faz é desqualificar o seu interlocutor, se você não precisa contra-argumentar, porque você já desqualificou o interlocutor. Então, mas não é isso que ele faz, não para só aí não. Ele só começa fazendo isso. Ele diz que acha estranho, seu física e tal. Ele tem um jeitão assim de gente boa, quer dizer, eu não senti isso não, mas eu conheço muita gente que sente. Aí o cara fala assim, ele fala quantos erros médicos. Primeiro ele pergunta assim, quem já foi ao médico? Aí que legal. Isso aí é uma técnica na hipnose conhecida como yes set. Você diz um monte de coisa óbvia para a pessoa ficar balançando a cabeça, entendeu? Daí você segue com uma coisa que não é tão óbvia, mas o cara está balançando a cabeça, ele continua aceitando. É uma técnica de sugestão hipnótica. É só isso que ele está fazendo nesse momento, quando ele diz, você já foi ao médico? Todo mundo já foi ao médico, porra. Quando todo mundo responde assim, ele espera as pessoas responderem a pergunta óbvia dele. Obviamente, ele é um hipnotizador, né? Eu já vi o nome dele num hall, não vou falar o nome dele não, num hall de hipnose ericksoniana. Beleza, óbvio, é perfeitamente legítimo praticar hipnose, tá certo? E quando você sabe o que é, quando você sabe até onde ela vai, né?
quando você não tenta mudar o DNA de ninguém com ela, você não tenta enganar as pessoas, porque hipnose tem essas coisas. Vem e vai, precisamente porque é muito empolgante quando você vê o quão fácil é hipnotizar uma pessoa, você fica empolgado. Daí você vê que esbarra nisso, não vai muito além disso. Não cura câncer, não muda DNA, não faz... Ajuda com algumas doenças psicossomáticas, talvez ajude até a predispor a pessoa para uma terapia, mas não é terapia em si. É uma técnica que pode ser usada dentro do contexto terapêutico, é útil, mas não é panaceia, não é aquela coisa mágica que começa uma propagandear e de repente ela cai na desgraça novamente, a hipnose, porque as pessoas jogam nela uma expectativa que ela não corresponde. É só um fenômeno da atenção consciente, muito simples, muito banal, né? Um fenômeno barato da psicologia, mas esse cara usa pesadamente nesse vídeo. Essa falácia, ele vai chegar quando pergunta se as pessoas foram ao médico, o objetivo dele é dizer que morrem tantas pessoas por minuto por causa de erro médico. E é uma falácia também muito conhecida, chamada falácia non sequitur. Ou seja, a premissa dele não concorda com a conclusão. Porque veja, se morrem tantas pessoas, eu nem chequei a falácia é independente de tal ou não certa, a quantidade de pessoas que morrem por minuto por erro médico. Eu acho que ele não tem nem como pesquisar isso, mas enfim. Ele diz que morrem tantos por erro médico por minuto e por isso, né? Se todo mundo erra, portanto, tem consteladores que erram, por conseguinte, a constelação familiar é confiável? Bom, mais fundo, mais dormido, como diz aquele outro, o Fábio Puentes, né? Aí ele migra para um determinado argumento que é o seguinte: olha, estão dizendo, essa física falou, também não fala nome, que ele também não quer processinho, é que nem eu. Essa física está dizendo, né, eu estou só falando o nome da Bibi, eu estou falando bem dela aqui, tá, Bibi? Não estou desculhando, estou falando bem. Essa física, ela diz que constelação é pseudociência, né? Eu não sou físico, tá, gente? Eu sou psicólogo, se você não sabe, está sabendo agora. Eu também acho que assim, não é que eu acho, é pseudociência, constelação familiar. O cara começa a dizer que como a acupuntura também é pseudociência, como a medicina homeopática é pseudociência, quiropraxia é pseudociência, sei lá o que é pseudociência, medicina natural chinesa é pseudociência, tudo é pseudociência. Ele começa a perguntar, quem foi que se beneficiou dessas coisas aqui? Aí ele faz uma outra falácia lógica, né? Outra trapaça argumentativa, que é o ad populum, ou apelo à popularidade. Se uma coisa é popular, se todo mundo usa, todo mundo gosta, então é bom. E isso não é necessariamente correto, é falacioso. Pode todo mundo achar que é bom, mas não pelo motivo correto, por exemplo, né? Que é o caso. Tá? E pode ser prejudicial, que também é o caso do caso específico das constelações familiares. A gente vai já ver por quê. Então, ele agregou, outra sugestão hipnótica, né? Quem mais faz essas práticas aqui para poder agregar gente em torno daquilo, né? E aí juntou um monte de pseudociência. E aí, non sequitur novamente, né? Pelo fato de vocês terem feito acupuntura ou medicina homeopática, premissa, tá? Não significa que constelação familiar é válido. Conclusão, não se conecta, non sequitur, não se segue a premissa. Tá? Aí ele pergunta, por que você se beneficiou de tudo isso, quando todo mundo colocou, né? Ah, fiz acupuntura, fiz isso, enfiei agulha no boga, sei lá o quê. Aí ele colocou, se é pseudociência, como é que te faz bem? Como é que você se beneficiou de tudo isso se a ciência não comprova? Aí eu respondo, efeito placebo, brother. Ele vai falar lá na frente, efeito placebo também. Agora tem duas coisas que ele não fala do efeito placebo, né, que eu acho que são importantes a gente lembrar. O efeito placebo aumenta com a confiança da pessoa que está procurando tratamento na pessoa que está oferecendo o tratamento placebo. Tá? Então, quanto mais eu confio naquela pessoa, o efeito é maior. O efeito placebo aumenta também com o grau de afetividade com que aquela pessoa que está dispensando o tratamento me trata. Então, se ela me tratar muito bem, eu vou me sentir melhor e eu, enfim, vou agregar isso na minha sensação placebo de melhora, né? E, por último, o grau de invasibilidade do procedimento, ou seja, se o procedimento for um copo d'água com uma pílula de açúcar, tem um peso.
Se você tiver que usar uma agulha perfurando a pessoa e causar alguma dor ao procedimento, ou seja, é mais invasivo, o peso do efeito placebo aumenta. Então é assim que funciona o efeito placebo, tá certo? Ele vai aumentando conforme a invasibilidade, o afeto dispensado na hora e a confiança que você tem, a experiência que você tem com aquele terapeuta. Isso aí guarda na mente, porque é precisamente isso que faz a diferença, não só em tratamento pseudocientífico, em qualquer tratamento. E aí ele se vale dessa verdade para defender a pseudociência dele. Vieses cognitivos também explicam o fato de você ter se beneficiado daquilo. Se aquilo concorda com o que você já sabia, concorda com o que você já acreditava antes, confirma o seu viés, é mais fácil de você se sentir melhor com aquilo, e uma sensação de bem-estar favorece o efeito placebo, como a gente viu. Então, por que as pessoas se sentiam melhor quando iam ver o médium, lá o João Teixeira de Faria, né, ao cunhado de João de Deus, né? Esse camarada, eu li um livro agora do Chico Felice, né, A Casa, falando sobre João de Deus. Ele não curou ninguém, gente. Ninguém. Tem supostas curas espontâneas de câncer, mas a maioria das coisas era assim, fui lá, eu não me curei não, mas me senti bem, que aquele ambiente era tão tranquilo, era tão relaxado, tão bem, né? Pessoas que eram abusadas por ele voltavam, porque ele criava uma atmosfera ali, ele dava sopão para as pessoas, ele fazia caridade e tudo mais, tudo se agregava naquele, como a ideia daquele lugar ser um lugar benfazejo, um lugar que trazia o bem e tudo mais. E no entanto ele traficava armas, traficava crianças, estuprava crianças de 12 anos, então ele era um filho da puta mesmo, qualificado, né? Então, enfim, amigo, você pode se beneficiar daquilo que a ciência não comprova, e você pode se beneficiar de um baita charlatão também, né? Frequentemente é por isso que ele viceja, é porque as pessoas se beneficiam do que ele traz, de alguma maneira. Ele não seria um charlatão bem equipado se ele não soubesse agradar o seu público, né? Então, aí ele vai falar, foi benéfico para mim. Ele começa a dizer da experiência dele, como foi benéfico para ele a constelação familiar e várias pseudociências que ele fez também. Daí a gente entra na história da evidência anedótica. A evidência anedótica, por que ela não é válida em ciência? Porque a gente está lidando com um caso, com todos os vieses que são característicos de cada pessoa. Ele está, inclusive, numa circunstância como essa, ele está defendendo o ganha-pão dele, né, cara? Como é que ele ia... É óbvio que ele vai acreditar, ele perseguiu essa formação, ele perseguiu essa prática, ele se formou, provavelmente paga uma grana para se formar. Por quê? Porque ele já acredita naquilo, ele fez uma vez, se deu bem, beleza. Então ele não é a melhor pessoa para defender do ponto de vista científico, tá certo? Porque tem um viés, tá? Enfim, aí ele faz um apelo à autoridade, cita o nome do Freud, aí diz, bom, psicanálise também é pseudociência, né? Jung também é pseudociência, né? E aí, aquela história, vê até o fim que você vai ver onde eu quero chegar. Continue aí, mas deeper, né? Deeper down. Mais dormido. E aí ele fala no inconsciente. Uma hora a pessoa chega no inconsciente, né? Porque o inconsciente é uma fonte de mistificação muito conhecida, de mistificação, né? Por quê? Porque é inconsciente. Se você não conhece, você pode pintar qualquer coisa dentro, né? Você pode colocar coisas fantásticas, porque é isso que a mente humana faz com o desconhecido. Ela preenche as lacunas, tá? Funciona assim. É por isso que a gente inventa histórias onde a gente não tem conhecimento, né? E essas histórias, com base num outro superpoder que nós temos, né? Quando a gente começa a contar uns para os outros, a gente começa a acreditar junto, aquilo vira uma realidade social, como o dinheiro, por exemplo. Entende? É uma realidade, mas faz a diferença entre a vida e a morte. É tão real quanto uma pedra caindo na sua cabeça, tá? Mas é crença pura, né? Então o dinheiro é um bom exemplo de como uma crença tem efeito concreto. Mas esse efeito concreto não inclui mudar o seu DNA e nem fazer você ficar rico. Então, o inconsciente é uma fonte constante de mistificação e atualmente ele foi readmitido dentro da psicologia científica. Só que ele não é esse lugar vago, geográfico. O inconsciente, ele é muito melhor entendido como adjetivo. São coisas que a gente faz, que o nosso cérebro faz, que a gente não tem consciência, a gente não tem controle. São automáticas, por assim dizer, tá? Porque o corpo faz sozinho, tá? É só isso. E aí, a partir dessa definição, a gente sai estudando esses efeitos.
esses fenômenos, esses processos psicológicos que acontecem fora da nossa vista. Nada mais do que isso. E sonhos estão ligados com o inconsciente? Provavelmente sim, né? Mas também o seu funcionamento vegetativo, a sua respiração, o ritmo com que você respira, tá? Algumas crenças que você tem como a sua realidade basal, tá? A gente pode deixar com inconscientes também, tá certo? O inconsciente explica fenômenos como a hipnose, que é muito mais banal do que aparenta a hipnose, não tem nada de sobrenatural, né? Então todo discurso sobre o inconsciente toma-o como adjetivo e não como substantivo. Então quando você fala de inconsciente, lá vem mistificação, muitas vezes. Ah, você não sabe o que é inconsciente, né? Eu tenho uma história legal sobre a história do inconsciente, que é a história do Nasruddin, que foi para o psicólogo, né? Nasruddin vai para o psicólogo, e o psicólogo disse, ele disse para o psicólogo que tem uma dor fundamental todo dia que ele sai de manhã para caminhar com o jumento. Aí o psicólogo disse que a dor fundamental dele é porque ele odeia a mãe dele. E aí, como ele era um pouco crédulo, né? Ele saiu pensando, poxa, eu odeio a minha mãe, mas como é que eu não sei? O psicólogo disse, se você soubesse, não seria inconsciente. Essa história, ela tá bem aqui, você dá uma olhada nela se você quiser. É uma história bem interessante sobre como às vezes a gente pinta assim uma complexidade onde não existe. Mas às vezes a gente puxa uma simplicidade que é a do nosso entendimento para aplicar a um fenômeno que é muito mais complexo do que aquele entendimento consegue abranger. E aí a gente simplesmente justifica a nossa ignorância em vez de sair procurando mais conhecimento. As duas coisas são verdadeiras. Tanto você pode complexificar o que é simples, como você pode simplificar o que é complexo. As duas coisas, aí você perde conhecimento quando você faz uma dessas duas coisas. Aí ele diz, vamos fazer um pouco de ciência aqui. O que ele diz que é ciência é ele falar do sistema de ativação reticular, tá? E o sistema reticular ativador, que faz um papel mesmo, de verdade, na composição dos vieses, tá? Ele seleciona mesmo, é como se fosse um relé que ignora alguns sinais e seleciona outros para irem para a atenção consciente, tá? Aí ele fala percepção seletiva, daí ele cita o Bruce Lipton, que é um cara que acredita que a ciência prova a existência de Deus. Eu acho isso falacioso, apesar de eu ser uma pessoa espiritualizada, eu me considero uma pessoa espiritualizada, mas eu não acho que Deus tenha nada a ver com ciência, nem vice-versa. Eu não acho que a ciência prova a não existência de Deus, como também não acho que ela prova a existência de Deus. Eu acho que isso não é sobre ciência, porque uma pergunta que eu não posso responder com sim ou não, não posso fazer cientificamente, entendeu? Depende da minha fé. E aí, assim, aí a minha fé, aí eu tenho outra filosofia para encarar o que eu acredito. Eu tenho muito cuidado com o que eu acredito, porque eu sei que onde eu ponho a minha fé, de lá sai a minha experiência cotidiana. Não necessariamente a minha realidade, né? Quer dizer, para mim essas duas coisas se confundem, a experiência e a realidade, mas elas são duas coisas distintas, porque senão eu pensava que esse vidro ia explodir, e não acontece. Não acontece de eu me concentrar e o vidro explodir. Nunca aconteceu, não acontece. A não ser que alguém me mostre que acontece, nunca me mostraram. A não ser que alguém ganhe o $1 milhão do James Randi para poder mostrar para ele isso acontecendo, e nunca ninguém ganhou. Então não existe, tá? Até agora não tem evidência de que alguém pode quebrar o vidro com a mente, tá bom? Então a tua realidade é uma coisa, a realidade é uma coisa que não é tua, a realidade é uma coisa alheia a você, externa a você, se tem Deus nela ou não, aí é a opinião sua, crê ou não crê, mas essa realidade não é igual à sua experiência. A sua experiência é o único jeito de você ter contato com a realidade, verdade. Mas a sua experiência não muda a realidade tal como ela é. Outra verdade. Estranho, né? Mas é assim. Bom, não dá para deixar mais simples algo que é complexo. Não sei. Só sei que foi assim. O Bruce Lipton, que ele cita, teve dois cientistas que fizeram comentários sobre ele. Um é o David Gorski, que comparou as ideias dele à lei da atração, que é aquela ideia de que se você pensar rico, você fica rico, né? E o que você pensa, o tempo que você passa na sua atividade mental, manda um sinal para o universo manda de volta o que você deseja. Então, o David Gorski chama ele de well-known crank, um pirado conhecido, né? que as ideias dele eram assim, próximas da lei da atração.
porque ele dá um peso enorme, esse camarada que ele cita, o Bruce Lipton, a questão da crença sobre outros determinantes do comportamento e da vida mental, né? Por exemplo, a genética e as influências ambientais. Genética e influências ambientais são esse debate nurture versus nature, né? Eu acho legal em inglês porque quase rima, nurture and nature. Nurture sendo a criação, ou seja, o ambiente a que a pessoa está exposta, né, social ou de outra maneira, e nature sendo a natureza da pessoa, ou a biologia dela, ou o DNA. Ele vai dar outro take nessa história da biologia, que é a epigenética, que também virou uma caixinha preta bacana para ser usada como pseudociência, né? Então, essa ideia do segredo é uma ideia muito perigosa, porque o indivíduo pode gastar um bocado de tempo pensando em coisas absolutamente inúteis e não fazer nada para conseguir o que ele quer, né? Então, é simplesmente e dar dinheiro pro besta que diz para ele que ele tem que ficar lá pensando rico. Então, o fato da nossa experiência cotidiana, ela ter a mesma base neural de uma alucinação, porque isso eu tenho dito nas minhas palestras, é mesmo. Nossa experiência cotidiana é uma alienação, é uma... pode ser uma alienação, é uma alucinação controlada pelo cérebro, tá? E constrangida pela realidade, pelo universo e pelo corpo, tá? De forma geral, tá? Então não é uma alucinação desembestada onde eu saio criando realidade, porque se assim uma pessoa que enlouquecesse já te destruiu do universo. Doido, pensa que a Terra está abrindo e a Terra abre mesmo. Não é assim que funciona, ok? A nossa experiência cotidiana é uma coisa, a nossa realidade é outra. O fato da nossa experiência ter a mesma base neural de uma alucinação não significa que a realidade não exista, ou que ela é influenciada pelo nosso desejo ou pela nossa necessidade. Só que a nossa atividade mental é composta de vieses, que é o que ele diz no vídeo, né, que determinam a atenção que a gente deposita sobre aspectos da realidade. Porque a gente não ia poder processar toda a informação que chega até os nossos sentidos. Isso é muita informação, tá? A realidade está o tempo todo lançando, tanto a realidade externa quanto dentro do corpo da gente. Estão acontecendo coisas o tempo inteiro e a gente precisa selecionar para poder organizar as coisas. Senão a gente só ficaria boiando no tempo e no espaço, sem nenhuma direção. Tá certo? Se a gente não conseguisse não prestar atenção em algumas coisas. Então, é virtualmente impossível não ter viés. Daí ele acusa a Bibi de ter viés, como se fosse possível qualquer pessoa falar sem viés. Todo mundo tem viés, amigo. Tem viés pelo fato simples de você não conseguir prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, é só isso. Aí ele entra na experiência dele com lesão muscular e alongamento, que ele era atleta antes. No Brasil se dizia que o alongamento era bom para você evitar lesões musculares, e quando ele se mudou para a Europa, os fisioterapeutas de lá diziam que não, que segundo tais artigos, a lesão muscular era favorecer a lesão. E aí a conclusão que ele chegou é que foda-se, eu vou fazer o que é melhor para mim, porque eu não entendo, essa ciência é muito confusa, hora diz uma coisa, hora diz outra, hora eu posso comer ovo, hora eu não posso, hora eu posso comer gordura, hora eu não posso, na dúvida, aí na dúvida, sou eu que decido. Beleza, eu acho que a pessoa tem realmente que tomar algumas coisas nas suas mãos e fazer as coisas baseadas na sua experiência. Não necessariamente você tem que ter um ponto de vista científico sobre tudo para poder se mexer. Por quê? Porque a ciência ainda não estudou tudo, né? E mesmo que estude, você não tem condição de saber de tudo. Então você vai usando o best guess, né? A sua melhor, e está aí por um bom motivo, né? Seu conhecimento empírico, seu conhecimento do dia a dia, ou que você recebeu do seu pai, da sua mãe, que você ouviu as pessoas dizendo, tem uma utilidade. É óbvio, o conhecimento científico não é o único tipo de conhecimento, mas essa utilidade é limitada. Se você for fazer algumas coisas, é melhor que você faça o mais informado possível. Por quê? Porque tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento não científico, o conhecimento filosófico, religioso, mágico, o que quer que seja, só tem um propósito, tá? Que é antecipar eventos, prever o que vai acontecer, de modo mais ou menos exato. A ciência acontece de ser o pináculo dessa nossa capacidade de prever as coisas através do conhecimento de forma geral, independente de ser científico ou não. Tá certo? Então ele pode ser mais ou menos exato de acordo com o quão mais... Então é óbvio que faz sentido você fazer o que dá na telha. Tá? Isso é que eu quero dizer. A questão é que disso não decorre, de novo, disso não decorre
que pelo fato de a ciência, de ter um artigo que comprova uma coisa, esse artigo que comprova outra, que a realidade é, por natureza, ambígua, e que tanto faz como tanto fez fazer qualquer coisa. Tá? Porque é isso que parece. Que você está apontando nessa direção. Esse cara está apontando nessa direção. Mas ele não... Isso não... Uma coisa não está ligada à outra. Porque existe debate em ciência, porque existem opiniões contrárias e porque elas influenciam hipóteses contrárias para serem testadas, isso não significa que a ciência não tem importância nenhuma. A ciência é o meio mais seguro de antecipar uma circunstância, de prever uma circunstância e controlá-la. Entende? Entende que o fato de um debate ainda não ter terminado, não ter acabado, não significa que a ciência não tem importância. Porque, por exemplo, em relação à acupuntura, acabou o debate. Em relação à medicina ortomolecular, medicina homeopática, acabou o debate. Há muitos anos acabou o debate. Acabou por quê? Porque o efeito que ela provoca é equivalente ao placebo. Agora, vamos abolir? Bom, ok, aí eu posso deixar a encargo de quem procura ou não esse tipo de terapia. Placebo é uma coisa importante? Eu concordo com ele. É importante. Tá? Ele diz isso no vídeo. Placebo é uma coisa muito importante. É mesmo. A gente tem que usar o placebo no dia a dia. Mas aí é onde a minha visão difere um pouco da dele. Vamos adiante. Aí ele fala de epigenética, né? Que algumas coisas, ele faz o exemplo lá do ratinho que passou uma determinada característica para a geração seguinte e por isso aí não sei que decorre que um assassinato cometido na sexta ascendência, na minha sexta ascendência, faz com que eu seja autista. E isso é um non-sector, assim, esticado até rasgar as beiras da vida, entendeu? Não faz nenhum sentido isso aí, entendeu? Porque tem alguns traços, tem algumas evidências de que certos traços são transmitidos para outra geração. Aí pronto, está validado toda a piração, toda a viagem que é eu imaginar que tem um determinante transgeracional mexendo com o meu jeito de fazer isso. Até tem, mas é o meu material genético. É vivo, é complexo o meu material genético. Não precisa de nenhuma constelação fantasmagórica para ele se manifestar em quem eu sou, nas habilidades que eu tenho e nas que me faltam. Tá? Enfim, esse processo da epigenética é outra história que está sendo mistificada. Então tudo que a gente começa a estudar, que a gente começa a produzir conhecimento em cima, vem o mistificador ganhar dinheiro em cima, porque é disso que se trata, não se engane. Você faz uma terapia dessas, por quê? Porque você cria um ritual terapêutico. Rituais terapêuticos são extremamente influentes na questão do efeito placebo, né? Como eu falei, se ele for invasivo, se ele tiver amor, né? Se ele tiver acolhimento, ele acontece de forma mais forte. O sujeito diz, eu tive uma experiência, e vai sair mais um seguidor dando depoimento na igreja, né? Eu devo a minha sanidade mental a fulano de tal que deu um coque na minha avó. Honrar o meu antepassado que era estuprador, que é o caso que o menino faz, né? O Bert Hellinger, ele faz isso. Ele diz, se você não honrar o seu estuprador, sua vida não vai seguir, vai ficar presa. Se você não honrar, não pedir perdão, sei lá, ao pai que abusou de você, ao padrasto que abusou de você, que a culpa não é dele, isso também não é sua, também não é de ninguém, né? Porque, enfim, passar pano para abusador infantil e chamar isso de incesto como se fosse uma relação consensual entre irmãos, isso é bárbaro, cara, é muito bárbaro. Uma relação consensual entre irmãos é até estranho, né, dos nossos padrões culturais, mas enfim, ninguém está se machucando. Agora, você pegar uma criança e fazer isso, você não pode chamar de incesto, como ele chama no livro dele. E muito menos você dizer que a criança tem que perdoar o agressor. O Bert Hellinger fala isso. Agora, nisso ele não fala. Ele diz, algumas coisas são tiradas fora de contexto, mas ele não fala especificamente que o Bert Hellinger defendia o abuso infantil, o perdão do abusador infantil, o perdão do estuprador. Tá? Então, veja o vídeo da Bibi, né? Veja, assista só. Você viu o vídeo do cara, do psicólogo? Beleza, massa. Curtiu? Você não sei nem se ela é psicólogo. Curtiu? Beleza. Vai ver o da Bibi, cara. Coloque um em contraposição ao outro. Eu vi os dois.
E a minha conclusão é essa. A epigenética não prova que Lamarck estava certo. O efeito que tem para mim, para a clínica da epigenética, simbólico, é simplesmente trazer o nurture mais para a evidência do que aquele determinismo biológico engessante que a gente tinha pelo menos 20 anos atrás. Entendeu? Que tudo era determinado biologicamente na cabeça dos cientistas. Era muito mais difícil lidar com isso, né? Quando o campo da epigenética avança, a gente entende que as nossas intervenções, elas ajudam, por exemplo, intervenções precoces no caso do autismo, vão ajudar a melhorar o desempenho das pessoas, né? E aí, enfim, para mim, na clínica, a única onda que pega aí desse maremoto é aumentar a ênfase na criação, no ambiente, na determinação da mente e do comportamento. É nada mais. Não prova que Lamarck estava certo. A conclusão dele, para a gente fechar, e aqui baixou a pombagira no cara, o cara passou toda uma hora se preparando para soltar isso aqui. Ele diz: só você pode saber o que é bom para você. Isso é ótimo. Porque disso vai decorrer que a sua percepção subjetiva, que até o momento ele vinha dizendo que é uma coisa eivada de vieses, né, e tal, é mais importante do que a realidade. 2, que a ciência só é fonte de verdade se você concordar com ela. Isso aí é só uma decorrência lógica. Se só você sabe o que é bom para você, então a ciência só pode ser boa se você concorda. Se você não concorda, não importa as evidências. Não importa. E aí, óbvio que isso aí é uma espécie de aval para fake news, né? Notícia falsa pode ser boa se você concordar que é bom para você, então não se vacine. Ele não disse isso. Isso aí são coisas que se pode derivar desse argumento de que só você sabe o que é bom para você. Então não é mais obrigatório vacinar, tá certo? E uma pessoa ignorante, né? Ela não sabe que se ela não se vacinar, ela não está prejudicando só ela, entendeu? Ela está prejudicando a população inteira, porque ela não vai contar na estatística suficiente para separar o indivíduo infectável do outro, que é o que faz a eficácia da vacina, né? Então, se ele não conta com isso, ele está ajudando na transmissão do vírus. E aí é possível que, se abaixo de um certo percentual da população vacinada, outras doenças começam a surgir, como sarampo, rubéola, que está tudo surgindo. As pessoas já estavam deixando de vacinar por causa de um pseudocientista que fez uma pesquisa, conseguiu emplacar um artigo no The Lancet falando que vacina causava autismo. O artigo já foi refutado, né? O camarada se retratou na revista, ele caiu em desgraça, ele foi expulso da Sociedade de Medicina do Reino Unido, mas o estrago já estava feito. As pessoas só precisam pensar esse artigo para poder provar. Aí é aquela história, vamos falar de ciência, o pseudocientista vai falar de ciência, e aí a merda tá feita, né? Não tem mais o que fazer. Então, o meu viés é o seguinte, eu não quero só ficar esculhambando o cara, tá certo? O meu viés é o seguinte: placebo e vieses cognitivos explica até o João de Deus, meu amigo, que dirá a constelação familiar, tá certo? Usar o efeito placebo... sim, tem uma coisa que ele fala que eu esqueci de falar, eu esqueci de espinafrar. Ele fala que, por que não usar o efeito placebo na prática clínica? Aí ele cita um exemplo de um psiquiatra que a paciente estava se sentindo melhor e ele disse: mas esse medicamento só faz efeito com 20 dias, que é o antidepressivo. E é verdade. Todo efeito que você tem antes dele, ou é o efeito colateral, ou então é o efeito placebo. Mas isso aí todo mundo tem que saber. Aí ele estava dizendo: por que dizer isso? Para desencorajar, a pessoa já está se sentindo melhor. Porra, tu está sugerindo o quê? A gente mentir para o paciente? Olha, toma isso aqui, tu vai ficar bom agora. Pode ser que ele fique, mas se ele ler alguma coisa no Google, ele vai achar que eu sou um charlatão, como eu tô achando que tu é um charlatão, entendeu? Só porque tu disse esse monte de merda junto aí. Vai ver que tu não é, né, cara? Mas eu acho que tu é, entendeu? É o meu viés. A Bibi tem vieses também. Um dos vieses que ela tem é o fato dela ser física, então ela não entende como é que a gente deixa tanta linguagem ambígua e sem comprovação científica dentro do manto da psicologia.
como, por exemplo, psicanálise, psicologia analítica e tudo mais, né? Isso porque a nossa ciência, Bibi, agora falando contigo, é uma ciência pré-paradigmática, a gente não está de acordo nem em qual objeto dela, entendeu? Uns dizem que é o inconsciente, outros dizem que é a mente, outros dizem que é o cérebro e tal, tá certo? Mas a gente está caminhando a largos passos na direção de uma ciência irmã da neurologia e da psiquiatria, tá certo? Que seja mais baseada em evidência, que é a neuropsicologia, a ciência cognitiva e a análise do comportamento. São psicologistas que estão rumando rapidamente para construir um paradigma que faça com que é o que a gente chama coletivamente de psicologia científica, que são psicologistas que conseguem elaborar, vamos dizer assim, construtos testáveis, falseáveis, e que podem ser considerados científicos, tá certo? Então deve ser estranho para uma física mesmo, né? O cara passa por uma formação de psicologia e ele não sabe reconhecer uma pseudociência. É esquisito. Não sei. Só sei que foi assim. Mas os vieses dela, eles têm a ver com essa sensação de perigo que dá, por exemplo, a constelação familiar está sendo usada no judiciário, está sendo usada, por exemplo, no SUS, onde as pessoas não vão questionar, entendeu? Os pressupostos, não vão questionar as crenças embutidas naquela prática, tá? E isso não é justo, elas têm que saber. Elas têm que saber o que elas estão comprando, o pacote inteiro, tá certo? Incluindo os pressupostos, incluindo as crenças ocultas, digamos assim. Como, por exemplo, de que a pessoa tem que honrar um assassino. Aí você vai dizer, mas eu não concordo com isso que o Bert Hellinger disse. Beleza, mas está na base. O terapeuta tirou aquilo ali da intuição dele, da relação dele, naquela hora ali, no calor da dramatização. E depois com os Playmobilzinhos. Pelo amor de Deus, gente. Não dá para ficar usando isso para resolver querela jurídica, mesmo que seja extrajudicialmente, tem um peso na hora disso acontecer. A pessoa se sente, ela se sente coagida a participar de um troço daquele que tem um resultado que nem sempre é favorável para ela e fica totalmente na mão do constelador, entendeu? É um abuso isso, é só um abuso, nada mais, tá bom? Se o viés da Bibi tem a ver com essa história da física e com a dificuldade de entender por que a gente abriga pseudociência dentro da psicologia, o viés desse camarada que eu não falei o nome se relaciona com manter o ganha-pão dele, obviamente, né? Porque ele tem que falar bem do troço que ele passou anos fazendo e que as pessoas pagam ele para fazer, tá? E ele não faz só isso, ele faz hipnose ericksoniana. Eu também faço, cara. Isso aqui eu digo para as pessoas o que é hipnose, qual é o alcance, em que pode ser bom. E só se eu achar que pode ajudar a pessoa. Se não achar, eu nem menciono que eu sei fazer hipnose, porque não vai servir. Então eu não faço, tá? E quando a pessoa diz, não gosto disso, tem um preconceito, eu digo o que é. Se a pessoa continua dizendo, mas mesmo assim, eu digo, beleza, vamos fazer outras coisas, porque tem outras coisas para serem feitas, tá certo? Então é isso. Resumindo, todo mundo tem viés, tá? O viés de quem defende é defender o seu ganha-pão, embora a gente possa abstrair esses viés e ver o que tem de válido no argumento das pessoas. E aí, como eu demonstrei, assista o vídeo do cara, eu não vou deixar link, procure por constelação familiar, uma prática perigosa. Eu nem vou dizer o nome do cara para não levar processinho, mas ele sabe, se ele vê que eu estou falando dele, você que vê o vídeo vai saber que eu estou falando dele. E esse é o assunto. Constelação familiar é um troço perigoso porque está na mão do terapeuta, em última análise. Entendeu? E porque o criador é uma porra de um nazista que defende estuprador e abusador infantil, tá? E isso se encaixa perfeitamente na cabeça desse movimento neoconservador, especialmente no Brasil, de onde de vez em quando sai um caso de estupro coletivo, de vez em quando sai um caso de gente matando o marido, entendeu? De gente estuprando criança e acusando a esquerda de ser pedófila, de ser isso, ser aquilo, está destruindo a moral e a família tradicional brasileira, como só ia acontecer entre os puritanos. Puritano é o bicho mais hipócrita que eu conheço. Esse é um fato psicológico sobejamente estudado, baseado em evidência. Bye, bye. Obrigado aí e até a próxima.